Agora no seu rádio, a informação com credibilidade. O que acontece no Brasil e no mundo. Virou Notícias. Virou Notícia, uma ótima tarde para você que está na Alternativa, nesta terça-feira, dia 25 de agosto de 2020. A partir de agora você vai ficar muito bem informado com o que virou notícia aqui pela sua rádio Alternativa FM. É sempre um prazer saber que você está sintonizado com a gente aqui, a você no campo, a você na cidade, a você que está acompanhando pela internet. Muito obrigado pela audiência aqui na programação do nosso Virou Notícia. Por aqui a comunicação de Ailton Santos com você, com muita informação no seu horário de almoço, para você que está almoçando, para você que está trabalhando também, um ótimo trabalho para você. E a supervisão da emissora é da Associação Comunitária Ji-Paranaense, a Ascojipa. Agora meio-dia e 27 minutos, 12h27 em Ji-Paraná, enquanto um tempo fumaçado, muita poeira, né? Realmente a situação do tempo não está nada confortável, né? Desde aí o final de semana, uma nuvem de fumaça, né? Muito grande, isso é muito preocupante. Bom, os fatos históricos deste 25 de agosto... No dia 25 de agosto de 2019, a escritora Fernanda Yonk morria aos 49 anos. Em 25 de agosto de 2012, morria Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua. Em 25 de agosto de 1984, morria o escritor Truman Capote, autor de A Sangue Frio. Já em 25 de agosto de 1961, Jânio Quadros renunciava à presidência por causa de forças terríveis. Em 25 de agosto de 1958, era lançado o macarrão instantâneo miojo. Em 25 de agosto de 1939, o clássico Mágico de Oz faz sua estreia nas telonas do cinema. Em 25 de agosto de 1875, o Capitão Matren é a primeira pessoa a atravessar o Canal da Mancha nadando. Já em 25 de agosto de 1825, declarada independência do Uruguai. Meio-dia e 29, e em 25 de agosto de 1803, nascia Duque de Caxias, também chamado de O Pacificador, ou o Marechal de Ferro. 12h30, o Virou Notícias já está no ar e os destaques desta terça são os seguintes. Destaques. Draco faz operação para prender servidores da Secretaria de Desenvolvimento Ambiental SEDAM acusados de corrupção. Polícia Federal deflagra a segunda fase da operação contra pornografia infantil na internet. Polícia Civil cumpre mandatos de prisão em Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, Mirante da Serra e São Miguel do Guaporé. A notícia também neste momento. Ministério Público apura possíveis violação a decreto em realização de prova de ciclismo clandestina. Morador de rua é atacado a facadas. Ex-prefeito de Ariquemes tem condenação mantida por fazer propaganda pessoal com erário público. Ministério Público Federal defende distribuição igualitária de equipamentos
a todos os estados no combate ao Covid-19. Governo prorroga programa de redução de salários e jornada de trabalho. Agora 12h31 em Rondônia. Virou notícia. Muito obrigado a você que nos dá o prazer da audiência nesta terça-feira, né? Com esse clima escaldante de um tempo com ar muito seco, tem que tomar muito líquido, se hidratar, porque realmente a situação tá fácil não, viu? Nesse momento a temperatura 35 graus na cidade de Ji-Paraná. A gente abre a programação falando sobre o governo federal que prorroga o programa de redução de salários e jornada de trabalho. Com a medida, o benefício emergencial será pago por até 6 meses. Um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e publicado na edição extra do Diário Oficial da União dessa segunda-feira prorroga por 2 meses o pagamento do bem. É o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda previsto nos acordos de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário. O bem prevê ainda a suspensão temporária do contrato de trabalho. O anúncio foi feito em um vídeo divulgado por Bolsonaro nas redes sociais. Na imagem, ele aparece acompanhado do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco. O presidente contou qual a expectativa com essa prorrogação. Um decreto prorrogando por 2 meses um grande acordo, onde o governo entra com parte do recurso, de modo que nós venhamos a preservar 10 milhões de empregos no Brasil. Um comunicado divulgado pelo Palácio do Planalto acrescenta que, abre aspas, diante do cenário de incertezas causadas pela doença, sobretudo pela permanência de medidas restritivas de isolamento social verificadas em vários municípios, faz-se necessária a prorrogação do prazo máximo de vigência dos acordos, para permitir que as empresas que estão em situação de vulnerabilidade possam continuar sobrevivendo a este período de calamidade e, desta forma, preservar postos de trabalho e projetar uma melhor recuperação econômica ao fim das medidas restritivas. Fecha aspas. O prazo de vigência do benefício emergencial aumentou de 120 para 180 dias. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Muito bem, 12h34. O Ministério Público apura possíveis violações a decreto em realização de prova de ciclismo clandestina. O Ministério Público de Rondônia está apurando possíveis violações ao decreto 25.049 de 2020 do governo que estabelece medidas de segurança e distanciamento social em decorrência da pandemia do coronavírus durante uma prova de ciclismo clandestina realizada no último dia 16 na BR-421. No procedimento preparatório que investiga supostas violações, o MP também busca identificar e responsabilizar legalmente, civil e criminal, as pessoas físicas e jurídicas envolvidas no evento. Conforme destacou a promotora de justiça, Elba Souza, atividades esportivas praticadas em vias públicas em áreas comuns de condomínios e residências não estão proibidas, desde que não impliquem aglomeração de 5 pessoas e bloqueio de vias. Além disso, é obrigatório o uso de máscara de proteção facial em qualquer local fechado ou aberto, público ou privado, como também nas áreas de circulação, nas vias públicas e nos meios de transporte. Segundo informações que aportaram o Ministério Público, no último dia 16, um grupo de pessoas de Ariquemes e Porto Velho participou da atividade que teria descumprido as normas previstas no decreto. Tendo publicado diversos registros em redes sociais, o grupo teria inclusive anunciado a realização de novo evento previsto para ocorrer no mês de outubro. O procedimento, o Ministério Público destaca o artigo 268 do Código Penal, que prevê detenção de 1 mês a 1 ano para a pessoa que infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Pois é, isso aí serve de alerta para quem quer aí fazer as tal das festas clandestinas por aí, né? Morador de rua é atacado a facada
A tentativa de homicídio, a facada praticada contra um morador de rua, Bruno GS, aconteceu na madrugada desta terça, nas proximidades do Mercado Municipal do Pescado, na região central da capital. A polícia apurou que a vítima estava na companhia de outros usuários de drogas quando um homem chegou e, sem falar nada, desferiu 2 facadas nas costas de Bruno. Ferido, a vítima ficou caída no chão, agonizando. Uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU, foi acionada e Bruno foi socorrido em estado grave até o pronto-socorro do Hospital João Paulo II. Policiais realizaram patrulhamento pela região, mas não localizaram o criminoso ou os criminosos. Ex-prefeito de Ariquemes tem condenação mantida por fazer propaganda pessoal com erário. Lorival Ribeiro de Amorim, ex-prefeito do município de Ariquemes, teve condenação mantida por ato de improbidade administrativa. Ele foi condenado sob acusação de contratar uma empresa privada de marketing com dinheiro dos cofres do município no valor de R$400 mil, na época para promoção pessoal em todos os meios de comunicação de Ariquemes. A decisão que manteve a sentença condenatória do juiz da causa foi da primeira vara da Câmara Especial do Tribunal de Justiça, conforme o voto do relator, o desembargador Gilberto Barbosa. As penas impostas pelo juiz da terceira vara civil da comarca de Ariquemes, em sentença proferida em 31 de janeiro de 2020, foram perdas da função pública que eventualmente estiver exercendo, multa de 10 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente, a ser apurada em liquidação de sentença por 3 anos, proibição de celebrar contrato com o poder público, assim como, entre outros, receber benefícios fiscais, ainda que por intermédio de pessoa jurídica. Segundo o voto do relator, o ex-prefeito não obedeceu o regramento da Constituição Federal, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Além disso, reincidir no ato por desobedecer a orientação do Ministério Público de Rondônia. Ainda segundo o voto, as publicidades, em vez de serem educativas e de informações sobre os trabalhos realizados pelo município, divulgaram fotografias do ex-prefeito e sua equipe, com destaque para o slogan, inclusive afixado em placas de obras públicas, veículos e máquinas do município e até mesmo no carnê de cobrança do IPTU, desnudando equívoco, intenção de remeter o gestor à realização dos serviços públicos municipais. Mesmo em suas mídias sociais particulares, o então prefeito não se fazia de rogado e utilizava para louvar suas realizações enquanto gestor. O logotipo e os slogans "Juntos fazemos mais" e a prefeitura trabalha sem parar. Bom, 12h39, 12h39 aqui no seu Virou Notícia. Sempre um prazer saber que você está sintonizado com a gente. O FNDE é autorizado a transferir 5,3 milhões para 15 municípios brasileiros. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação foi autorizado a transferir cerca de 5.300.000 reais para 15 municípios brasileiros. O repasse se destina para a manutenção de novas matrículas em escolas de educação infantil nessas cidades. Estabelecimentos como a creche parcial e a integral, a pré-escola parcial e a pré-escola integral serão beneficiados. Os municípios informaram ao todo quase 1.800 matrículas. Caetanos, na Bahia, Cariré, no Ceará, Lusiânia, em Goiás, Campo Largo, no Paraná, e Gurupi, em Tocantins, estão entre os municípios que vão receber repasses. Reportagem Felipe Moura. Muito bem, 12h40, 12 mais 40, bem rápido o intervalo. Na sequência, nós voltamos com mais informação para você. Depois do intervalo, a gente traz informações sobre o INSS que prorroga a volta de atendimento presencial e com algumas diretrizes. E ainda, instituições interessadas em aplicar prova do Enem devem se cadastrar até o dia 30, domingo. E ainda, a Draco 2, polícia, cumpre mandato de prisão em Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, Pirante da Serra e São Miguel do Guaporé, numa vasta operação
de apreensão a criminosos. Volto já com estas e outras informações aqui no seu Virou Notícia. Já estamos de volta com Virou Notícias. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Alternativa. Coronavírus. Saiba como se proteger. Lave as mãos com água e sabonete por pelo menos 20 segundos, várias vezes ao dia. Se não puder, use desinfetante para as mãos à base de álcool. Restaurante Petisco Mineiro. Almoço, buffet e marmitex. Comidas típicas mineira, peixe frito inteiro, vatapá, acarajé, tacacá, caldos e porções. Restaurante Petisco Mineiro. Na Rua Amazonas, número 190, Vila Jotão, próximo ao Shopping Cidadão. Telefone 3422-6102. Centergás, gás e água mineral. Entrega rápida com a agilidade que você precisa em todos os bairros. 3421-6060 e 3422-6060. Centergás. Precisou é só ligar. 3421-6060 e 3422-6060. Centergás. Acesse www.alternativa104.com. É o site da Alternativa. Amazônia, pra alugar o equipamento que eu precisar. Vai construir ou vai reformar? Chame a Amazônia, aluguel de máquinas. Diz que Túlio, diz que a Amazônia, que a gente tem solução. Não compre, não empreste, alugue, é muito mais em conta. Locação de andaimes, betoneiras, banheiros químicos, compactadores de solo, martelete, caçambas e muito mais. Diz que Túlio, 3421-4450. E lembre-se, excelência em locação na hora que você precisar. Diz que Túlio's Amazônia, diz que máquinas pra alugar. Na Monte Castelo, número 116, no bairro 2 de Abril. Ame a vida. Deus se fez para ser um vencedor. A Associação Resgate de Vidas contribui para a transformação de vidas através de terapias na reeducação de dependentes químicos, formando cidadãs conscientes. Associação Resgate Vidas. O amor de Deus que transforma vidas. Visite, seja um colaborador. Rua T23, bairro JK. Telefone 3424-1370. Querida, tá vendo esse moletomzinho? É pra passar. E essa camisa bordada? Pode passar. Essa calça marrom? Se tá aí, é pra passar. Até o cobertor? Claro, pra passar. Tá na hora de pegar as suas roupas velhas e passar. Passar pra frente. Junte o que você não usa mais, participe. Apoio Alternativa FM. Churrascaria Nova Califórnia. Atendimento todos os dias, inclusive domingos e feriados. Venha saborear as delícias da carne na Churrascaria Nova Califórnia. Servimos marmitex e aquele suculento churrasco. Churrascaria Nova Califórnia, na Rua Tenente Antônio João, ao lado da Casa Aparecida, no bairro Vila Jotão. Telefone 3422-5287. Óleo de avestruz é com Cláudio Mateus. Ligue agora e encomende o seu óleo de avestruz pelo telefone 992-94-5021 ou 3421-5258. Óleo de avestruz é com Cláudio Mateus. Móveis e decorações com preços imbatíveis é nas Casas Bernardes, que informam o prefixo da Alternativa. ZYL 993, Rádio Alternativa FM, transmitindo em 104,9 MHz. Estúdios e transmissores situados na Avenida Brasil, número 189, Sala 17, bairro Nova Brasília, Ji-Paraná. Alternativa FM, uma emissora a serviço da comunidade. O que você procura na hora de mobiliar ou decorar sua casa ou seu escritório? Móveis modernos, bom preço, variedade, entrega rápida, estacionamento e um bom atendimento? A Casas Bernardi oferece tudo isso e muito mais. Na Casas Bernardi, você tem diversas opções em móveis e decorações. Salas de jantar, estofados, poltronas, roupeiros, camas, móveis para escritório, quartos infantis e muito mais. Casas Bernardi, na Vila Jotão e na Avenida Brasil. Alternativa FM 104,9.
Voltamos a apresentar Virou Notícias. Muito bem, de volta com você aqui agora, 12h46, né? 12 horas mais 46 minutos na programação aqui do Virou Notícia. É sempre um prazer saber que você está nos acompanhando neste momento. Abraço aos amigos ali que acompanham a gente no bairro Casa Preta, bairro Bela Vista, Dom Bosco, os amigos do bairro Parque São Pedro também que estão sempre nos acompanhando. Olha, instituições interessadas em aplicar a prova do Enem devem se cadastrar até o dia 30, domingo. Para se candidatar, entidades devem ter pelo menos 2 salas de informática com no mínimo 10 computadores. Vai até o próximo domingo o prazo para que as instituições interessadas em aplicar o Enem digital preencham o cadastro eletrônico no sistema que vai compor a Rede Nacional de Postos Aplicadores. Podem se candidatar as instituições públicas e privadas que tenham ao menos 2 salas ou 2 laboratórios de informática com no mínimo 10 computadores. Ao fazer o cadastro, a instituição deverá designar um profissional para coordenar todas as etapas de composição da rede. Os locais aptos a compor a rede vão ser conhecidos como postos aplicadores e serão credenciados por até 2 anos, período que poderá ser renovado mediante solicitação da instituição e condicionado à reavaliação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Equipes técnicas da empresa aplicadora autorizada pelo órgão vão visitar os locais cadastrados para conferir se há capacidade estrutural para atender os requisitos para o Enem digital. O cadastro começou no dia 10 de agosto e também vai valer para a aplicação de outros exames e avaliações digitais do INEP. Reportagem Felipe Moura. Muito bem, então. O INSS prorroga a volta do atendimento presencial para o dia 14 de setembro. A portaria com o tema foi publicada nesta segunda-feira, dia 24. O atendimento exclusivamente remoto do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, foi prorrogado para o dia 11 de setembro. Com isso, os serviços presenciais nas agências da instituição devem retomar em 14 de setembro. O governo federal publicou portaria com as novas datas na última segunda-feira. Os serviços da entidade são feitos pela internet ou pelo telefone, por meio do número 135. A suspensão do atendimento presencial foi aplicada em março em razão da pandemia da Covid-19. Portaria publicada em julho previa a volta dos serviços presenciais já nesta semana, o que não ocorreu. De acordo com o INSS, mesmo com a reabertura, o atendimento remoto vai continuar sendo oferecido, já que a retomada vai ser gradual e algumas agências ainda vão poder permanecer fechadas, caso não apresentem condições sanitárias para o retorno presencial. Reportagem Paulo Oliveira. Muito bem, 12h49, 12h49 aqui no seu Virou Notícia. Homem esfaqueado após confundir travesti com mulher em programa sexual. O crime de tentativa de homicídio aconteceu no final da noite deste domingo, na Rua da Beira, bairro Lagoa. Um homem de 31 anos foi atacado a facadas após confundir o travesti com uma mulher e convidá-la para um programa sexual. Consta em registro de ocorrência que o homem informou ser morador do município de Humaitá, no Amazonas, e que estaria de passagem por Porto Velho. Ele contou que resolveu ingerir bebidas alcoólicas nas proximidades do terminal rodoviário, antes de embarcar para sua cidade de origem. Em determinado momento da bebedeira, ele resolveu procurar uma garota de programa, mas por estar embriagado, acabou por confundir um travesti como sendo uma mulher. Ao perceber que se tratava de um travesti, o homem desistiu do programa, mas acabou sendo atacado a facadas. O acusado, revoltado por ser recusado na hora, puxou uma faca da bolsa e esfaqueou o homem no tórax, cabeça e costas. A vítima saiu correndo e pediu ajuda a populares. O travesti fugiu, levando a bolsa de viagem da vítima com roupas e outros pertences.
O homem foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência, SAMU, e levado até o Hospital Pronto-Socorro João Paulo II. A polícia foi chamada, porém sem êxito em prender o autor do crime. Muito bem, então, você que nos acompanha neste momento, um grande abraço aos amigos que estão com a gente aí, nos acompanhando nesse momento, ali no bairro Nossa Senhora de Fátima, todos que estão com a gente no bairro Habitat Brasil também, que acompanham a programação. Muito obrigado pela audiência de cada um de vocês, é sempre um prazer saber que você está ligado aqui na nossa programação do nosso Virou Notícias. Olha, Correios fazem força-tarefa para a entrega de encomendas. Os Correios fizeram uma força-tarefa no fim de semana e entregaram mais de 1.200.000 cartas e encomendas em todo o país. Houve o reforço dos empregados na área administrativa e também de veículos extras. Segundo a empresa, os serviços continuam funcionando. O SEDEX e o PAC, por exemplo, continuam ativos, mesmo com a greve, que já dura mais de uma semana. As postagens com hora marcada, que já haviam sido suspensas no início da pandemia, continuam indisponíveis. A greve, segundo a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas dos Correios e similares, é contra a proposta de privatização da estatal e pela manutenção de benefícios trabalhistas. A categoria também reivindica mais atenção por parte da empresa quanto aos riscos que o novo coronavírus representa para os empregados. Por outro lado, a empresa, em comunicado à imprensa, afirma que tem preservado empregos e salários e todos os direitos previstos na CLT, bem como outros benefícios. Os Correios também dizem que a paralisação dos funcionários traz prejuízos financeiros à empresa. A federação, por sua vez, divulgou uma nota em que critica a decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender o acordo coletivo dos trabalhadores da empresa e prometeu intensificar a greve. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. E a Polícia Federal deflagra a segunda fase da operação contra a pornografia infantil na internet. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça a segunda fase da operação Upgrade, de repreensão, armazenamento e divulgação de imagens e vídeos de exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. Os mandatos de busca e apreensão expedidos pela 7ª Vara Federal de Seção Judiciária de Rondônia foram cumpridos na cidade de Ariquemes. 2 dos 3 alvos da operação já haviam sido investigados e indiciados anteriormente pela Polícia Federal pelos crimes de disponibilização, divulgação de material de pornografia infantil na internet, artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, armazenamento de imagens e vídeos de exploração sexual infantil, artigo 241B do ECA. A Polícia Federal apreendeu no interior das residências equipamentos eletrônicos utilizados pelos investigados nas condutas criminosas. As investigações iniciaram a partir do relatório produzido pelo Grupo de Repreensão a Crimes Cibernéticos de Rondônia, o GRCCRO. As penas para os delitos de armazenamento de imagem e vídeo de exploração sexual infantil, artigo 241B do ECA, pode chegar a 4 anos e para o crime de disponibilização de divulgação de imagem de material de pornografia infantil, pode chegar a 6 anos por cada compartilhamento realizado. Ou seja, os 2 crimes podem ocasionar até 10 anos de cadeia. Bom, agora 12 horas e 55 minutos na cidade. Draco faz mega operação para prender servidores da SEDAM acusados de corrupção. Pois é, a Polícia do Estado, através da 2ª Delegacia de Repreensão do Crime Organizado, a Draco, deflagrou na manhã desta terça, com apoio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a SEDAM, a Operação Publicandos, em combate a crimes de associação criminosa, voltado para a prática de delitos de concusão, corrupção passiva, crimes contra o meio ambiente e contra a administração ambiental.
foram cumpridos 3 mandatos de prisão temporárias, 6 medidas cautelares de afastamento da função pública, 10 mandatos de busca e apreensão nas cidades de Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, Mirante da Serra e São Miguel do Guaporé, em desfavor de servidores públicos e empresários. Segundo os delegados responsáveis pela operação, o esquema criminoso consistia na utilização indevida de cargos públicos para a obtenção de vantagens ilícitas de empresários a fim de facilitar e acobertar delitos contra o meio ambiente. Os servidores públicos, tanto lotados nos escritórios regionais da SEDAM, quanto os secretários do município de São Miguel do Guaporé, se passavam por agentes ambientais de fiscalização para exigir e solicitar valores dos empresários e proprietários rurais, aterrorizando-os de serem autuados administrativamente com multas, embargos às atividades e denúncias a outros órgãos ambientais, como IBAMA, INCIMEBio, Batalhão de Polícia Ambiental. O nome da operação remete aos cobradores de impostos do Império Romano, os publicanos, que cobravam e enriqueciam às custas da miséria do povo, sendo desprezados pela corrupção praticada. Bom, tá então a informação. Aqueles que não devem, não temem, né? Aqueles que foram presos e que realmente for comprovado a sua participação, que pague pelo crime que cometeram, até mesmo para servir de lição para aqueles que acham que são servidores públicos e que são intocáveis, né? Não existe ninguém intocável. Se você cometer qualquer delito, você pode realmente ter problemas com a justiça. Pode demorar, mas mais cedo ou mais tarde a situação você pode ser descoberto. Rápido intervalo, na sequência trago mais informação para você. Depois do intervalo a gente fala sobre o Ministério da Agricultura, que divulga portarias com zoneamento de risco climático. Destaque foi para regiões Norte e Nordeste. Atenção, homem do campo da região. Daqui a pouco, informação essencial para vocês. Fiquem ligados aqui no Virou Notícia. O tempo e a temperatura e as notícias do esporte depois de um breve intervalo. Já já estamos de volta com Virou Notícias. Alternativa FM. Mais qualidade, muito mais sucessos. Coronavírus. Saiba como se proteger. Limpe e desinfete objetos e superfícies tocados com frequência, como telefone celular, bolsa e corrimãos. Uma campanha Alternativa FM. Ame a vida. Deus se fez para ser um vencedor. A Associação Resgate de Vidas contribui para a transformação de vidas através de terapias na reeducação de dependentes químicos, formando cidadãs conscientes. Associação Resgate Vidas. O amor de Deus que transforma vidas. Visite, seja um colaborador. Rua T23, bairro JK. Telefone 3424-1370. 12h59. A Eucatur não para por você que precisa viajar. Seguimos com todos os cuidados necessários para uma viagem mais segura e confortável. Disponibilizamos álcool em gel 70% em todos os veículos. Assim você higieniza suas mãos sempre que precisar. Para a segurança de todos, pedimos que ao se dirigir às nossas agências ou viajar conosco, faça o uso da sua máscara. Aumentamos ainda mais a higienização dos nossos veículos. Tudo por você. Eucatur, transporte feito com carinho. Churrascaria Nova Califórnia. Atendimento todos os dias, inclusive domingos e feriados. Venha saborear as delícias da carne na Churrascaria Nova Califórnia. Servimos marmitex e aquele suculento churrasco. Churrascaria Nova Califórnia, na Rua Tenente Antônio João, ao lado da Casa Aparecida, no bairro Vila Jotão. Telefone 3422-5287. Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Limpe bem o seu quintal, não deixe água na lata. Cubra os pneus, fecha a caixa d'água. Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Por favor, não deixe água parada.
Apoio Alternativa FM, a mais gostosa de ouvir. 104,9, a mais gostosa de ouvir. Alternativa FM. Voltamos a apresentar Virou Notícias. Muito bem, de volta com você. Um grande abraço aos amigos que acompanham a nossa programação. Muito obrigado à audiência de cada um de vocês, que nos dá o prazer da audiência, não é? Que bom saber que você está com a gente. Muito obrigado pela audiência dos grandes amigos que estão sempre sintonizados com a gente constantemente. Aí, um abraço aí pro nosso amigo comunicador, o Batatinha, ali no bairro Nova Brasília. Também o Manuel Messias, né? Ontem tivemos aqui à tarde, que ele teve aqui na emissora. A gente trocou um bate-papo aqui sobre alguns assuntos importantes, né? Um abraço para ele e toda a família, né? O Manuel Messias, ex-vereador aqui da nossa cidade e que está aí sempre fazendo a sua parte também, né? Aí em benefício das obras religiosas e sociais também do nosso município, né? Isso é importante, afinal de contas, olha, às vezes a gente fica a pensar que, na verdade, a grande reflexão da vida é o seguinte, é que daqui deste mundo a gente não leva nada, né? Essa que é a grande verdade. Daqui a gente chega, a grande verdade é essa, que a gente chega com o quê, afinal? A gente chega com a vida, né? E a gente vai embora simplesmente sem nada, né? Não temos nada para levar desse mundo. E tudo aquilo que a gente puder fazer realmente para contribuir para as melhorias, né, das nossas comunidades e da nossa sociedade, isso é importante. Não precisa você ser um gestor ou você ser prefeito, você ser vereador para você fazer alguma coisa por alguém. Você é ser humano. Você sendo ser humano, você pode fazer alguma coisa assim. Você pode tirar um tempinho, né, do seu tempo para você ouvir um idoso, para você ouvir uma idosa, se bem que nessa época agora da pandemia, né, tem que ter cuidado redobrado, né, porque nessa questão agora a atenção tem que ser maior, mas é importante, né? Às vezes você tirar um tempinho para você conversar com um idoso, para você conversar aí com uma pessoa que de repente está necessitada, precisando de uma conversa, de um auxílio, né? Que talvez você pode encaminhar essa pessoa para resolver um problema, né? Isso é o quê? Isso é um ato de ser humano, isso é um ato de servidão, isso é um ato de amor ao próximo, né? Isso realmente, isso faz parte de nós como seres humanos que somos, né? De ajudar uns aos outros. Independente, porque hoje talvez você esteja de bem, né? Você esteja com saúde, você esteja de bem com a vida, né? Você tem alimento, você tem trabalho, né? Você tem como alimentar a sua família, mas talvez tem pessoas que não têm essa condição. E quando a gente é proativo, ou seja, quando a gente ajuda o próximo, se porventura no futuro acontecer da gente tiver algum problema, a corrente da semente vai acontecer na nossa vida, porque o que a gente planta, a gente colhe. Se você ajuda quando você precisa, tenho certeza absoluta que você não vai ficar sem ajuda, porque é o fruto da semente. Quando você planta, você colhe. Você ajuda o próximo e se porventura no futuro você precisar, você vai, com certeza, a semente sua vai brotar e alguém vai te ajudar, né? Porque é assim que funciona a vida, né? Então pense de repente nas roupas que você tem aí, que você pode doar para pessoas menos favorecidas. Pense na hora que você vai fazer compras, né, de você tirar uma certa quantidade para você doar para pessoas menos favorecidas. Deixe numa comunidade evangélica, deixe numa comunidade religiosa, né, seja lá qualquer que seja o seu credo religioso, né, mas deixe aí na sua comunidade, porque tem muitas comunidades, por exemplo, que faz cestas básicas, né? Então é importante que você também se conscientize disso e que você contribua. Ou você mesmo vai e conhece alguém que de repente esteja precisando, vai lá e forneça essa ajuda de amor ao próximo a essas pessoas. Eu tenho certeza absoluta que não vai lhe fazer falta e eu tenho certeza que vai fazer a diferença e você vai se sentir gratificante por isso. Bom, novas regras para adiamento, melhor dizendo, e cancelamento de eventos durante o período de pandemia.
As regras para o adiamento e o cancelamento de eventos, reservas ou outros serviços na área cultural e de turismo durante a pandemia foram publicadas no Diário Oficial de hoje. O principal é o seguinte: se o evento, a reserva ou o ingresso for remarcado ou for concedido um crédito para o consumidor descontar numa futura compra ou gastar depois, o prestador do serviço não é obrigado a devolver o dinheiro. E isso tudo deve ocorrer sem custo, seja de taxa ou de multa para o consumidor, que vai ter 120 dias a partir do fim do estado de calamidade para pedir o crédito. No caso de remarcação, vai ter 180 dias. E no caso de cancelamento definitivo do evento, a empresa vai ter 12 meses após o fim da pandemia para devolver o dinheiro descontado, sem as taxas de conveniência, por exemplo. Então vamos lá, vamos resumir. A pessoa tem 120 dias para pedir o crédito para gastar depois ou 180 dias para remarcar. Se o show, o espetáculo, a palestra, enfim, se o evento for cancelado definitivamente, aí a empresa vai ter até 1 ano após o fim da pandemia para devolver o dinheiro, descontadas as taxas de serviço. No caso dos artistas que foram contratados para eventos marcados durante a pandemia, se o evento for remarcado em até 1 ano após o fim dessa pandemia, eles não vão precisar reembolsar o cachê que receberam. Já se o serviço não for prestado, aí sim deverão devolver o cachê corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, também em até 1 ano após o fim do estado de calamidade. Multas por cancelamento de contrato nesse período estão anuladas. E isso vale para todo tipo de evento: cinema, teatro, rodeio, palestras, tudo que envolva o setor cultural e turístico. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Muito bem, 1 da tarde, mais 8 minutos, 1:08 aqui no seu Virou Notícia. Olha só, militares já podem viajar gratuitamente em ônibus intermunicipais em Rondônia. O governo sancionou a Lei 4.832, de 17 de agosto de 2020, que altera a Lei 2.078, de 22 de maio de 2009, que orienta sobre a questão do transporte gratuito e obrigatório aos agentes de segurança pública do Estado devidamente identificados. A lei destaca que todos os ônibus, a qualquer título, vinculados a empresas delegadas que explorem o serviço de transporte coletivo intermunicipal em Rondônia, fica obrigado a transportar gratuitamente os agentes de segurança pública de Rondônia, conforme o artigo 143 da Constituição do Estado, desde que identificados mediante a apresentação de carteira de identidade funcional. O segundo-tenente Alcélio Serra, de Guajará-Mirim, explicou que os militares do interior normalmente utilizam da gratuidade para deslocamento para a capital, a serviço ou para tratamento de saúde. Aqui, quando o policial precisa fazer deslocamento a serviço para tratamento de saúde, precisa de passagem. Ele tem que fazer a reserva de forma antecipada na empresa que faz o transporte para a capital. Se faz um ofício para a empresa solicitando a passagem com data e horário. Ela emite um bilhete para o policial, descreve Alcélio Serra. Além disso, o tenente destaca que com a mudança na lei, que o policial não necessitará estar fardado para utilizar do benefício. Traz precaução ao profissional. A vantagem dessa mudança é que o policial poderá viajar à paisana, pois às vezes a presença de somente um policial fardado dentro de um ônibus em contratempo pode ser uma situação de vulnerabilidade para o servidor da segurança pública, destacou. Bom, tá aí então a informação para os servidores então aí lotados na Secretaria de Segurança Pública, policiais, né, do estado de Rondônia. Bom, uma triste notícia, aonde que mais uma vítima do coronavírus na cidade de Ji-Paraná, infelizmente. Trata-se do Dr. Urubatã, né, que perdeu aí a guerra para o Covid-19. O Conselho Regional de Medicina de Rondônia lamenta o falecimento do médico cardiologista Urubatã Melo de Almeida, vítima do Covid-19.
Urubatã, atuava em Ji-Paraná, onde atendia na unidade básica de saúde Juscelino Cardoso e em um hospital particular do município. Essa já é o segundo médico que falece por conta do coronavírus em Rondônia, em menos de uma semana. Os profissionais da linha de frente seguem atuando intensamente contra a pandemia, que já registrou mais de 1.000 mortes no estado de Rondônia. Tá, então, a triste notícia, né? Os últimos relatos do coronavírus no estado de Rondônia, os números mostram a situação da seguinte forma. Até o último boletim, fechamento, tinha 51.791 pessoas com Covid-19. Desses, temos 43.356 pessoas que estão recuperadas. Temos Porto Velho com 26.044 pessoas positivas, Ariquemes com 4.145, Guajará-Mirim com 2.664, Vilhena com 2.392, seguido de Ji-Paraná com 1.773. Só lembrando que Ji-Paraná tem 1.773 confirmados, sendo que 1.561 estão recuperados, ou seja, temos aí aproximadamente 200 e poucas pessoas que ainda estão com o Covid-19. Nas últimas 24 horas, o município registrou, no último boletim informativo, 57 novos casos de Covid-19, no último boletim da Secretaria de Estado da Saúde. Assim sendo, a atenção redobrada, é bom a gente se prevenir, né, porque diz o velho querido ditado que é melhor prevenir do que remediar. Afinal de contas, não adianta a gente ficar chorando depois que pegar o vírus, né? Então, a melhor forma realmente é se prevenir, é evitar o contágio. De que forma? Usando máscara, mantendo o distanciamento, né? Principalmente chamar a atenção dos amigos em mercados. E a gente vamos ter atenção, né? Preferir, né, de certa forma, os horários que tem menos pessoas, né? Porque às vezes vai todo mundo num horário só e aí às vezes acaba complicando essa situação. Evitar a questão, né, de pessoas, né, de contato com pessoas do grupo de risco, né, que é importante também. É porque o idoso, a criança, quando pega, por exemplo, essa doença, realmente pode ficar numa situação delicada. Então, importante evitar, né, que essas crianças, que esses idosos venham ter contato, então, para evitar qualquer problema com relação a isso aí, né? Bom, agora 1 da tarde, mais 13 minutos, 1h13 aqui no seu Virou Notícias. Nós agradecemos você que nos dá o prazer da audiência em qualquer parte do estado de Rondônia. Muito obrigado a todos pela audiência aqui na programação. Indicadores econômicos. Olha, o Ministério da Agricultura divulga as portarias com zoneamento do risco climático. Antes, vamos ao nosso boletim com relação à questão dos mercados agrícolas, né? Que no mercado financeiro o preço da saca de 60 quilos do café teve alta, né? No mercado financeiro o preço da saca de 60 quilos do milho subiu 0,55%. A saca de 60 quilos do café arábica começou a terça-feira com alta de 0,29% no preço e é vendida a R$ 592,48 na cidade de São Paulo. O café robusta também teve alta de 0,64% no valor e a saca é comercializada a R$ 406,19 para retirada no Espírito Santo. O açúcar cristal registrou alta de 0,24% e o produto é vendido a R$ 83,13 em São Paulo. Em Santos, no litoral paulista, o valor da saca de 50 quilos sem impostos subiu 0,13%. E a mercadoria é comercializada a R$ 83,35.
No mercado financeiro, o preço da saca de 60 quilos do milho subiu 0,55% e é negociada a R$ 59,93. Em Cascavel, no Paraná, o preço é R$ 54,00. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, o milho é vendido a R$ 47,50. Em Barreiras, na Bahia, o preço à vista é R$ 45,00. Os valores são do Canal Rural e CPEA. Reportagem Jalila Árabe. Muito bem, 1h, mais 16 minutos, 1h16 aqui no seu Virou Notícias, sempre de segunda a sexta-feira, o encontro marcado com a informação. A partir do 12h15 você sintoniza a alternativa e fica bem informado com o que virou notícias. Sempre de segunda a sexta-feira, a partir do 12h15 aqui na programação, então, Alternativa FM em 104,9 MHz e também através do nosso site, né, alternativa104.com, como também, né, pelos nossos canais aí pela internet, em áudio e em vídeo também. Vamos à análise do Gileno Cerqueira aqui na programação do Virou Notícia. O nosso podcast de hoje com Ailton Santos e o programa Virou Notícia, vamos falar a respeito da Lava Jato ainda, né? A Lava Jato vive os seus capítulos finais. Por viver os seus capítulos finais, ela está acelerando para que a sua produção não perca aquele ritmo de que a população guarde na memória como a maior operação de combate à corrupção do Brasil ou, quem sabe, do mundo. A gente só viu coisa semelhante a combate à corrupção na Itália, que é o chamado Mãos Limpas, né? A Operação Mão Limpa, onde juízes foram presos, políticos foram presos, empresários foram presos, e a Itália ganhou aí a notoriedade do primeiro mundo. Sem combate à corrupção não chega ao primeiro mundo, e a Lava Jato passa por esse processo. Agora ela entra no nicho do judiciário. Por exemplo, o ministro do Tribunal de Contas, Vidal do Rego, é denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro. O Tribunal de Contas da União. Só que os Tribunais de Contas dos Estados é siameses do Tribunal de Contas da União, porque eles têm o mesmo parâmetro, o mesmo número de... Aqui são, lá é ministro, aqui são conselheiros. Então, é uma miniatura. É como se você visse o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e a Assembleia. Ainda bem que não fizeram um senadinho nos estados. Mas os municípios têm o mesmo modelo, as câmaras municipais, salvo algumas proporções de número per capitamente de vereadores por habitante. Mas tem um detalhe interessante, os modus operandi são o mesmo, ou os modus operandius, para não fugir à regra do latim. O que acontece é o seguinte, a Lava Jato agora, depois de denunciar esse ministro, bloqueou 4 milhões, e aí faz com que o ministro Fachin, que é do Supremo Tribunal Federal, ele, por ser um ministro gestor da Lava Jato no judiciário, ele fica em palpos de aranha. E os outros ligados aos seus pares, do tipo Toffoli, Fux, vai entrar Barroso daqui a pouco. E por que eu sei que vai entrar Barroso? Porque eu do escritório de advogado. Então o cara é advogado da facção criminosa, vira ministro do Supremo, legalmente desvincula da sociedade, da bancada, e a bancada continua aí os seus pares ou passas, né? Fazendo aí as suas intervenções, como, por exemplo, o Kaká, que anda de short por dentro do Supremo e exibe isso como uma intimidade de poder, onde o Kaká, o advogado do PT, vai lá e faz festas e convida ministros. Esse dia tinha 7 ministros na casa do Kaká, festejando o que não se sabe. Quem sabe comemorando aí, né, o sucesso, não da Lava Jato, o sucesso da soltura do Gilmar Mendes. Bom, a Lava Jato tem que correr porque, assim como o Mensalão foi apagado da memória por causa da Lava Jato, o convidão vai também apagar a Lava Jato. A corrupção é um negócio muito veloz. Enquanto tiver gente, tem corrupção.
Enquanto as pessoas não mudarem a mente, elas vão ser corruptas por natureza. E o detalhe é o seguinte, parece uma coisa que é epidêmica. Porque hoje, por exemplo, o secretário de Saúde do Distrito Federal foi preso. Por causa de quê? Desvio de recurso público na área do medicamento, da compra de kit. Então, a Lava Jato tem que correr, acelerar, para terminar todos aqueles terabytes de informações que ainda tem contra o Poder Judiciário e que está incomodando muita gente. Mas tenha certeza, o Brasil será passado a limpo, quer queira ou que não queira os seus ministros. O povo aguarda, na expectativa de que um dia nós teremos a pátria livre, sem precisar morrer pelo Brasil, ok? Eu sou Gileno com G de Governo. Tudo bem, então, tá aí a participação do Gileno Cerqueira aqui na programação do Virou Notícia. Esportes. Olha, as últimas informações aqui, as notícias do esporte, nos últimos jogos aqui tivemos aqui a Série C ontem, né? Jogos aqui com Ituano 1, Londrina empatou, né? 1-1. O Criciúma venceu o São Bento por 3-1. E tivemos também ontem um empate do Imperatriz, né? Contra o Remo em 0-0 pela Série C, ou seja, a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Pela Série A, né? Vamos ter aí jogos amanhã, né? Amanhã vamos ter aí jogos, então, vamos ter aí São Paulo e Atlético Paranaense às 18 horas, Corinthians e Fortaleza amanhã às 8h30 da noite. Isso pelo Brasileiro, né? O Ji-Paraná Futebol Clube, que se prepara para a estreia da Série D, né, a pré-eliminatória da Série D, porque ele precisa vencer o Nacional do Amazonas para continuar na fase de grupos, né, da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Vamos ao tempo e à temperatura nesta terça e quarta-feira. Previsão do tempo. Olha, terça-feira, previsão de sol o dia todo com nuvens no céu, noite de tempo aberto, ainda sem nuvens, mínima de 23, a máxima chega a 38 graus, umidade relativa de 18%, chegando a 62%. Continua esse tempo de ar seco predominante, é importante tomar muito líquido, né? Amanhã, da mesma forma, amanhã, quarta-feira, mínima de 22, máxima chegando a 39. Sol o dia todo, sem nuvens no céu, noite de tempo aberto, sem nuvens. Com essa a gente vai embora, volto amanhã, a partir do 12h e 15 minutos. Fiquei devendo aqui uma matéria sobre a questão da agricultura, mas amanhã a gente traz essa matéria para você sobre a questão da portaria de zoneamento de risco climático, né? Sobre a questão aí para a agricultura do nosso estado e da nossa região. Abraço, uma ótima tarde, vamos ter fé e confiança, porque dias melhores virá, não importa a dificuldade, os problemas que você estiver passando, tenha esperança e vamos realmente buscar fazer diferente, porque se a gente continuar fazendo do jeito que a gente está fazendo e tendo problema, né, significa que precisa a gente mudar o roteiro desse negócio, né? Um abraço, ótima tarde, tchau, tchau. Você ouviu Virou Notícias. A informação com credibilidade, só aqui na sua rádio. Tá todo mundo aqui. Aqui. Alternativa. Casa Aparecida, materiais para construção. Tudo para construir ou reformar. Informa o prefixo da Alternativa. ZYL 993, Rádio Alternativa FM, transmitindo em 104,9 MHz. Estúdios e transmissores situados na Avenida Brasil, número 189, Sala 17, Galeria dos Padres, bairro Nova Brasília, Ji-Paraná. Alternativa FM, tudo o que você quer ouvir.
Casa Aparecida, tudo em materiais elétricos, ferragens, hidráulicos, materiais para pinturas e materiais para tratamento de piscinas. Casa Aparecida, na Rua Tenente Antônio João, Vila Jotão, e na Marechal Rondon, no 2 de abril. Comercial São João, o supermercado da família. Informa a hora certa na Alternativa. 13h26. Atenção, ao vir fazer suas compras no Comercial São João, venha apenas uma pessoa por família. Evitar grupo de riscos e idosos. Fica proibido a entrada de crianças ao mercado, de acordo com o decreto 25.049. Mantenha distância de outras pessoas, evite aglomerações e não esqueça de trazer sua máscara. Ela é obrigatória. Informou o Comercial São João, o supermercado da família. O que você procura na hora de mobiliar ou decorar sua casa ou seu escritório? Móveis modernos, bom preço, variedade, entrega rápida, estacionamento e um bom atendimento? A Casas Bernardi oferece tudo isso e muito mais. Na Casas Bernardi, você tem diversas opções em móveis e decorações. Salas de jantar, estofados, poltronas, roupeiros, camas, móveis para escritório, quartos infantis e muito mais. Casas Bernardi, na Vila Jotão e na Avenida Brasil. Alternativa! Agora na Alternativa FM, Novena das Santas Chagas. Apoio Cultural, Comercial São João, o supermercado da família. Olá, queridos ouvintes, aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. E avanço um pouco mais aqui no intervalo para fazer um apelo a você. Você sabe o bem que faz esse programa de rádio? Então ajude a manter. É um Brasil a ser evangelizado nesta terça-feira. E este é o número para tornar-se um associado e fazer parte da família Evangelizar é preciso. Anote. 0. Operadora 41 3221 6060. Eu repito. 0 Operadora 41 3221 6060. Torne-se um associado. Evangelizar é preciso.